já começa o programa contando com a sua participação pelo telefone ou pela internet, conversando com o cirurgião plástico, Dr. Saulo Zerboni. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Bom, geralmente nós falamos, eu sempre falo aqui no programa, sobre fazer cirurgia plástica se preparando para o verão. Mas muitas profissões não permitem que essas pessoas consigam antecipar e acabam optando por fazer durante o verão. Isso. É possível? Claro que sim. Não tem problema nenhum. Porque o grande problema de operar nessa época agora, Thaís, no meu ver, é o sol, né? Porque quando a paciente opera, ela vai ter uma cicatriz nova, ela vai ter hematoma. Hematomas são aquelas manchas roxas pelo corpo e também o inchaço. Quer dizer, não combina com o sol. Se a pessoa quiser operar agora em novembro, dezembro, janeiro, não tem o menor problema, porém ela tem que saber que ela vai ficar restrita a sol, praia. Então essa pessoa ela não pode se expor, não é só a praia, até no dia a dia dela, né? Exatamente, eu falo praia, verão, né? É, que a gente está pensando assim, eu vou botar um biquíni, né, e vou para a praia e para a piscina, mas ela deve ser cuidada até no dia a dia dela, né? Exatamente, isso aí vai ser colocado na primeira entrevista dela, né? Ela quer operar, tudo bem, por tempo, como você falou, tempo, férias, oportunidade, mas ela vai ter essas restrições de sol. Algumas pessoas ficam sempre, eu escuto, né, muitas mulheres falando sobre a escolha do profissional, a escolha da cirurgia, por causa da cicatriz, onde que ela vai ser, desses hematomas. O que isso interfere, né? Assim, é o corpo dessa mulher, é uma opção do especialista, como é que é isso? Thaís, a princípio eu acho que é muito importante, eu sempre falo isso quando sou convidado para algum programa, né? É a primeira entrevista, porque às vezes a paciente chega no seu consultório propondo algumas cirurgias que a gente, como cirurgião, não tem condições de fazer o que a paciente quer, né? E na minha maneira de analisar a situação, não adianta você trocar 6 por meia dúzia, porque envolve riscos, envolve dor, envolve um gasto financeiro, então você tem que ser muito objetivo no que a paciente quer, né? Então, nessa época do ano, que a gente é muito procurado para fazer cirurgia de implante mamário, a lipoaspiração, porque são cirurgias rápidas, com resultado bem bacana. Agora, o sol é um problema para quem vai operar nessa época, né? Porque aí você tem que ter esse cuidado redobrado. Redobrado, isso aí. A Fabiana Bonfim, de Itapuã, disse que ela perdeu 30 quilos e ela quer saber, na sua opinião, claro que o senhor não está vendo ela, eu sei disso, precisa de uma consulta, mas ela pergunta se a indicação de cirurgia seria de uma lipoaspiração ou de uma abdominoplastia. Fabiana, eu teria que te ver, porque com 30 anos... Eu gostaria de saber se você é casada, se já teve neném, quantas gestações você teve, se o fato de você ter emagrecido, a sua pele ficou caída, pendurada ou não, para a gente poder avaliar. Porque se ela emagreceu e a pele dela acomodou, às vezes só uma lipoaspiração resolve muito bem. Porém, se ela emagreceu, a pele caiu, ficou aquela pele pendurada, que a gente fala abdômen pêndulo, aí, no caso, infelizmente, vai ter que ser uma abdominoplastia, que é aquele corte maior. E às vezes precisa fazer as duas? Sempre faz, Thaís. Tá? Porque hoje em dia, sempre que a gente... A lipoaspiração é lipoaspiração, né? Você vai fazer aquilo ali, vai fazer uma lipoescultura, enfim. E na abdominoplastia, a lipoaspiração, ela somou muito na cirurgia de abdômen, porque ela complementa a abdominoplastia. Antes da lipoaspiração, a paciente guardava ainda um pouco de gordura aqui nas laterais, em cima do estômago. Com a lipoaspiração, é como se desse aquele polimento final na cirurgia dela. O resultado fica muito legal. Então, por isso, claro, essa observação. Exatamente. Então, quem faz abdominoplastia, 100% das vezes faz alguma coisa de lipoaspiração também. E geralmente as pessoas optam também, por causa desse tempo, de fazer conjugada, né? Assim, fazer várias partes. Como que o senhor trabalha? Eu trabalho da seguinte forma, isso é sabido, todos nós temos a informação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que, essa pergunta sua é extremamente interessante, porque mostra os cuidados, os perigos de uma cirurgia. Hoje é sabido que, Thaís, uma cirurgia, até mais ou menos 4 horas de duração, a gente considera uma cirurgia tranquila. A partir de 4 horas, 5 horas de cirurgia, 6 horas de cirurgia, 7 horas de cirurgia, esses riscos aumentam muito. Então, é assim, vou dar um exemplo para você. Uma paciente que vai ao consultório para colocar um implante mamário e fazer uma lipoaspiração, é uma cirurgia tranquila. Que vai durar em torno de... Diria 2 horas e meia, 3 horas no máximo, entendeu? Agora, por exemplo, uma paciente que quer fazer uma cirurgia de face, mama e abdômen. Você coloca aí 10, 12 horas de cirurgia. Você entendeu como é que os riscos aumentam? Nossa, demais. Muito. Então, eu acho que o cirurgião, ele tem que ser muito franco com a paciente, colocar isso tudo para ela.
até para ele também, né, ter São segurança. riscos para ele Claro também, que sim, né? Claro que é colocando a vida dessa paciente em risco, mas para ele também. Agora é importante a gente falar sobre um assunto que a gente estava conversando antes de começar o programa, e que às vezes as pessoas levam muito como só um lazer, né? Fazer uma cirurgia plástica, né? Igual no salão de beleza, fazer uma escova, ficar lindo no final de semana. Não é isso, não. Existem riscos, existem cuidados, existe um pré-operatório, e nesse pré, as pessoas não podem fazer uso de álcool, drogas, a noite dela tem que ter uma noite de sono. É isso mesmo? Thaís, isso é um perigo, sabe por quê? Tem que haver um relacionamento muito transparente com o paciente. Não pode ter mentira, tanto do médico quanto da paciente. Porque, assim, se uma paciente está tomando remédio para emagrecer escondido, é extremamente perigoso. Se uma paciente vem de uma balada que usou droga a noite inteira e não falou para o médico, ela está correndo alto risco de complicações sérias. Então, não pode haver isso, sabe? A partir do momento que você coloca uma paciente numa mesa de cirurgia, você, como médico, você tem suas responsabilidades. Porém, não se pode esquecer também que o paciente também tem as responsabilidades dele, sabe? Então, isso tem que ser muito bem conversado, muito bem casadinho para não ter problema, sabe? É verdade, porque as pessoas estão indo como se fosse para o salão de beleza. Não é. Cirurgia plástica não é salão de beleza mesmo. Doutor Saulo, é sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, obrigada por ter vindo. Fica o convite para o senhor voltar. Eu quero saber se eu posso ficar para aquele pudim lá, que está muito bonito. O senhor permite? A gente... Depois a gente malha. Depois a gente corre um pouquinho, porque o pudim está muito bonito. Tá bom, né? Tá muito claro bonito. Que o senhor é meu convidado. Obrigado. Tá bom? Olha,